E aí, meu povo, sejam bem-vindos então ao vídeo da terça-feira. Hoje é dia dos recadinhos, então aqui na descrição do vídeo tem dois links que você precisa seguir, que é o nosso grupo do WhatsApp do Projeto Online com Deus, que no caso nós mandamos aqui os links dos vídeos e também os materiais que nós produzimos, que são o resumo da lição dos jovens em PDF e em slide. Então, se você tem aqui, por exemplo, estamos aqui no cenário, certo? Eu, pastor, aqui estamos no cenário. Temos uma televisão. Então, pastor, se você tem uma televisão, um projetor lá no seu espaço jovem, meu amigo, é só colocar lá o resumão que você vai conseguir debater com a galera lá com a pergunta que nós estamos fazendo aqui. Show de bola. E além disso, temos também o grupo Caminho, Verdade e Vida, que é um canal aí no WhatsApp, aí, um grupo que é parceiro então aqui do nosso canal, e a gente tem que divulgar eles aí, porque eles mandam umas coisas muito legais lá, mandam materiais da igreja, vídeos, manual, tudo que vocês precisarem aí, vocês acessarão lá nesse canal. Então eu recomendo muito aí, tamo junto. E além disso, vou mandar então um abraço agora para o Gilson Kukiel, que ele comentou então o vídeo aqui da quarta-feira do dia 28 de fevereiro. Aqui, conforme eu já falei, nós sempre estamos de olho aqui nos comentários de vocês. Obrigado, Gilson, aí, para você estar contribuindo aí, tirando dúvidas e mandando também aí um abraço para nossa equipe aqui. Então, falado então os recados, chega de recados, vamos para o vídeo da terça com o título Consequências Gigantescas. Pastor, vou iniciar então lendo o verso de Gênesis 3, o versículo 6, e diz assim, ó: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse é o único verso de hoje, então já vou deixar minha Bíblia ali de lado. Mas, pastor, eu gostaria de estar perguntando para você, porque assim, a lição trouxe uma tabela gigantesca aqui, né, pra gente discutir. E gostaria de estar perguntando sobre os tópicos dessa tabela. Primeiro, quais são os passos que levam ao pecado? O ser humano aí, ou os seres, né, como Lúcifer também, lá na queda do céu, praticamente seguiu umas coisas parecidas com essa daqui. Quais são os passos que levam a pessoa a pecar? Muito bem, olá pessoal, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Veja que o pecado, ele não acontece de uma vez só. Não é assim, o pecado ele acontece de maneira paulatinamente, né? Ou seja, vai passo a passo, até chegar à conclusão. O ápice. O ápice, né? Da mesma forma a salvação. Né? A salvação também são passos que são dados confirmando ela. Legal. A salvação é pela graça, mas você dá alguns passos, você crê em Jesus, você se arrepende, você confessa, né? Você obedece os mandamentos, você se batiza, persevera, enfim. O pecado, a lição deixou de maneira bem didática aqui quais são os passos que levam ao ápice do pecado, né? E o primeiro deles, como você leu aí no verso 6 de Gênesis 3, é ver o pecado, porque o verso começa dizendo assim, vendo a mulher. Quer dizer, ela viu. A contemplação é um grande perigo, né? Você olhar, você flertar com o pecado. Esse é o primeiro passo, né, que conduz à conclusão do pecado. Depois, avaliar a experiência, porque o verso diz assim, vendo a mulher o quê? Que a árvore era boa para se comer, né? Então ela avaliou, olha, parece ser bom. Sabe a questão que a gente viu aí no dia anterior sobre o marketing, né? Sim. Então parece que a proposta é boa, parece que vai dar bom, parece que é interessante. Então o terceiro passo é permitir que os sentidos orientem a decisão, agradável aos olhos. Isso é um grande perigo, Luan, porque lá em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. A gente não pode se deixar guiar pelos sentimentos. O nosso coração é enganoso. Podemos ser guiados apenas pela palavra de Deus, porque ela é a luz, ela é a fonte segura. O quarto passo é considerar os benefícios da ação, quer dizer, a árvore era desejável para dar entendimento. A mulher imaginou assim, se eu comer desse fruto, olha como que eu vou ser beneficiada, né? Certo. O quinto passo, comprometer-se com a experiência, porque veja, ela não somente contemplou, mas ela tomou do fruto e
comeu, né? Que é praticar a ação pecaminosa, ou seja, se envolveu ali, dificilmente você terá o domínio próprio, o autocontrole para voltar atrás. Uma vez que você pisou no terreno encantado do inimigo, é muito provável que você ceda ao passo final ali, que é comer, concretizar, né? Participar do pecado e ainda servir de instrumento para levar outras pessoas também ao pecado, que foi o caso aqui do 7º passo. Deu também ao seu marido, ou seja, ela levou o pecado para outra pessoa. Certo, esses então foram os passos que levam ao pecado. Então percebam que literalmente não é uma coisa que acontece da noite pro dia. É literalmente uma coisinha de cada vez. Então, conforme você falou, concessões, né? Primeiro ela tava lá no jardim andando assim, opa, aquela árvore lá, desviava o olhar. Parecida assim, né? A gente pode criar, né, na nossa mente algumas situações, porque a Bíblia, ela literalmente ela resume, né, o que aconteceu. Mas acredito que se a gente for literalmente fazer um teatro sobre a história, possivelmente ela fez isso, andando meio devagarzinho, olhava, não sei o quê. Aí nessa que Satanás pegou no pulo lá e chamou pra então fazer todos esses passos e levar então até o 7º passo. Mas também tem os resultados. E os resultados que a lição trouxe para nós aí? Os resultados, a gente pode ver aqui de maneira bem didática também, a lição trouxe, né? A consciência de uma mudança. Então Satanás prometeu que os olhos se abririam, né? E realmente se abriram, os olhos se abriram. Mas não se abriram de maneira positiva. Porque nunca que fazer um pacto, né? Você compactuar com o mal, vai deixar sua visão melhor, né? Na verdade, a visão vai se tornar deturpada, né? A respeito da verdade. Então se abriram os olhos, mas se abriram para uma tristeza muito grande, que são as consequências do pecado, né? Exato. Depois veio a vergonha, o sentimento de culpa, né? Eles perceberam que estavam nus. Na verdade, eles estavam nus o tempo todo, mas não tinham percebido. Por que não? Porque estavam revestidos da glória de Deus. Paulo diz que todos nós hoje estamos destituídos da glória de Deus, que é como se fosse uma luz, né? Toda vez que aparece um anjo na Bíblia, ele é um ser iluminado, né? Brilha uma luz, que é a presença, a glória de Deus, né? Ele está na presença de Deus, reflete essa luz. Nesse momento a glória de Deus se foi. Aí eles perceberam que estavam nus, uma coisa triste também. Depois, terceiro resultado do pecado é tentar resolver pelas próprias forças, porque eles pegaram folhas de figueira para se cobrir. Veja, Luan, que arrancar uma folha de uma árvore, essa folha vai se murchar, né? Ela vai secar. Então não é uma solução definitiva para o pecado. Exato. Toda vez que o ser humano tenta solucionar o pecado pelas suas próprias mãos, não é a melhor solução. Então vem aqui o 4º passo: procrastinar a busca por Deus. Por que eles não correram logo para Deus, né? Eles ficaram... Tava na merda. Eles na verdade, se sentindo culpados ali, envergonhados, eles queriam fugir da presença de Deus, sendo que Deus seria a única solução. A única solução. Que coisa. Aí vem relacionamento rompido com Deus, que o homem e a mulher se esconderam, né? Deus perguntou por que eles se esconderam, e a resposta de Adão é: eu ouvi a tua voz vindo pelo jardim, tive medo. E até então não tinha acontecido isso, né? Porque eles viviam ali, meu. Exatamente. E Deus, mas por que vocês sentiram medo? Por acaso comeu do fruto que eu falei para não comer, né? Então vem ali a questão de culpar a Deus e aos outros. Porque se ele comeu o fruto porque não queria viver para sempre sem Eva, né, quer dizer, o amor da sua vida, ele tinha ali a opção: se eu não comer do fruto, ela vai morrer. Eu não. Deus, né, vai, quem sabe, criar outra mulher. A gente não sabe qual solução Deus faria, mas ele não iria morrer se ele não tivesse comido o fruto. Mas ele pensou assim, poderia ter pensado: eu prefiro comer do fruto e morrer com ela do que não comer e viver eternamente sem ela, né? Mas depois do pecado as coisas mudam, porque aquele grande amor, ele vai ser transformado agora em acusação, né? Foi a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Ao mesmo tempo que estava acusando Eva, também estava acusando Deus. Olha, Deus, se você não tivesse criado essa mulher, dado essa mulher para mim, não teria acontecido isso.
E é isso Puxa que a gente vida, faz, hein? né, Luan? Até hoje. Até hoje a gente culpa Deus pelos nossos erros, né? A gente fala assim, Deus, eu não leio mais a Bíblia porque o Senhor criou um dia só de 24 horas. Se eu tivesse criado um dia de 26 horas, eu teria 2 horas para estudar a Bíblia, não é verdade? Rapaz. E a gente fica transferindo a nossa culpa para Deus e para outras pessoas, sendo que enquanto a gente não assumir a nossa responsabilidade, não há crescimento, não há desenvolvimento, não há perdão, não há restauração. Exato. E por fim, né, o 7 aí, os efeitos do pecado na natureza e nos relacionamentos, porque após o pecado vem aí as consequências para a vegetação, os animais, o próprio homem, a própria mulher, a terra, né, foi amaldiçoada e a morte vem aí como consequência. Deus fala para o homem, porque do pó foste criado, ao pó retornarás. Pastor, quais desses tópicos que você explicou para nós mais te chamou a atenção? Luan, na verdade, tem algo que me chamou bastante atenção aqui na lição de terça, que não está aqui nesses tópicos, mas eu gostaria de estar até destacado aí na lição, quem estiver acompanhando, ali no segundo parágrafo, né, do lado direito, está escrito assim, ó: basta um pequeno passo em direção à tentação para que o efeito dominó seja desencadeado. Tá vendo? Quer dizer, apenas um pequeno passo. Um empurrãozinho. Não é preciso ir longe para não mais estar perto de Deus. Poxa É apenas um deslize. E a porta se abre ali para a vida de pecado. E isso é tão terrível que para voltar à presença de Deus é muito mais difícil do que foi para sair. Mas, Luan, deixa eu te fazer voltar a pergunta aqui, né? Já que eu não destaquei nenhum desses tópicos aqui, destaca aí um pra gente. Qual foi o tópico que te chamou mais atenção? Ó, eu vou comentar duas coisas aqui que você tava comentando aí também. Eu lembrei de um negócio, fiz até uma conta aqui. Primeira coisa que a que mais me chamou a atenção foi o tópico 7 do passos que levam ao pecado. Tá vendo que o primeiro ao 6 são coisas relacionadas à pessoa própria que praticou? Sim, exatamente. Percebe que o sétimo, ele afeta outras pessoas? O pecado, ele não somente afeta a pessoa que fez, mas também as pessoas que estão ao seu redor. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é alcoólatra, talvez a família inteira sofra com isso, exatamente. Então, literalmente, o pecado não traz nada de bom. E o que você citou, por exemplo, do relacionamento rompido com Deus, o 24 horas não dá para conversar com Deus. Li o livro Conhecer Jesus é Tudo, do Alejandro Bulhon. Isso. E essa conta estava lá. 24 horas são 1440 minutos. Se você separasse 15 minutos para ler a Bíblia, você tem 96 desses 15 minutos durante um dia. Imagina você não separar um desses 96 minutos, 15 minutos para falar com Deus. Que coisa, não é, né? É uma conta que literalmente me chamou a atenção. Que, imagina a gente não poder falar com Deus entre 96, é tão minha pouco, gente. Né? É tão pouco. 1 dividido por 96 dá 1%. 1% do nosso dia. É tão pouco e na correria da vida, às vezes a gente acha muito. Pois é. É isso aí, pastor. Então nós conversamos sobre essas consequências gigantescas hoje. Eu então gostaria de estar pedindo para que você, meus amigos e amigas, fechem os olhos para que possamos falar com Deus nesse exato momento. Obrigado, Senhor, porque conversamos sobre esse assunto. Realmente é um assunto bastante impactante, que literalmente não traz nada de bom para nós, né, o pecado. Então nos ajude, Senhor, a sempre estarmos fazendo escolhas boas para que possamos estar cada dia contigo, apegado a Ti. Que o Senhor fique conosco, nos dê um dia maravilhoso, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Passou até o vídeo amanhã, certo? Não se esqueça, amanhã estaremos juntos aqui mais uma vez. Compartilha aí para os seus colegas também serem abençoados com esse conteúdo maravilhoso e até amanhã.